Oi, galera! Bem-vindos ao curso online do Preparatório para o TOEFL IBT. Meu nome é Carol e eu vou dar início à primeira aula com vocês. Primeiro, eu gostaria de explicar para vocês o que é o TOEFL IBT e para que ele serve. Essa aula de hoje, ela é só para preparar vocês pelo que vem pela frente. Bom, então, o TOEFL é uma sigla para Test of English as a Foreign Language, que significa teste de inglês como uma língua estrangeira. Esse é um teste projetado para medir a habilidade com a língua inglesa das pessoas que não têm o inglês como língua materna, mas que planejam estudar em uma universidade da América do Norte. Quem prepara essa prova e administra é o ETS, o Educational Testing Service, que significa Serviço de Teste Educacional. Eles que também preparam o TOEIC, o SAT, o Graduate Record Exam. Embora haja outros testes padronizados de inglês, o TOEFL é de longe o mais importante nos Estados Unidos e no Canadá. Ele é oferecido desde 1965. Cada ano, praticamente milhares de pessoas prestam essa prova. Cerca de 5 mil universidades e outras instituições da América do Norte exigem que os estudantes de países que não falam inglês forneçam a sua pontuação do teste como parte do processo de inscrição ou aceitam o TOEFL como prova de proficiência de uma pessoa em inglês. E, mas o que é o TOEFL IBT? Bom, o TOEFL, por mais de 30 anos, ele começou a ser feito em papel e lápis, com testes de múltipla escolha. Mas em 1998, teve uma versão para computador que foi disponível em muitas partes do mundo. A mais nova geração do teste, que é o IBT, Internet Based Test, ela foi introduzida em 2005, 2006. E como o nome já diz, o teste é entregue através da internet. A pessoa irá realizar a prova em computadores individuais nos centros oficiais para o teste. Ele, ele é oferecido apenas em datas agendadas. O IBT é significativamente diferente da versão de computador. Por quê? Porque o novo teste enfatiza a habilidade da pessoa em se comunicar em um ambiente acadêmico. Por isso, as sessões de speaking foram adicionadas e também a sessão writing foi expandida. Especificamente, o TOEFL IBT se diferencia da antiga versão nas seguintes maneiras: há uma nova sessão de speaking que testa a sua habilidade em comunicar oralmente. Você grava as respostas que são marcadas por avaliadores no ETS. Você também tem permissão para fazer anotações durante todas as partes do teste, o que é uma ótima mudança nesse teste, porque você tem o texto, você tem que ler o texto, memorizar o que o texto está falando para passar para a próxima, para passar para a pergunta e tentar lembrar de tudo o que falou o texto. Agora, com as anotações, você vai lendo e vai anotando e consegue responder as perguntas. Há também tarefas integradas que exigem que você combine sua conversação e a escrita com a leitura e a compreensão oral. Os conhecimentos em gramática, eles serão testados indiretamente durante a prova, especialmente nas sessões de speaking e writing. Não há uma sessão de gramática separada, assim, que você tem a frase e você tem que identificar o que é cada coisa nela. Há novos tipos de questões na escrita e na compreensão, ou seja, elas mudaram da antiga. Outra coisa é que as aulas e as conversas que você ouve nas partes de áudio do teste são de, como eles chamam assim, de inglês autêntico. Em outras palavras, é aquela linguagem que você ouve, é o mais natural, o mais parecido com a linguagem utilizada no mundo real deles.
Ela contém tipo pausas, repetições, autocorreção e aqueles ans e uns que você esperaria ouvir em uma aula real ou num diálogo. O teste não é mais adaptado ao computador, ao contrário daquela versão anterior, a computer based. Sim, quer dizer que se você responder a pergunta corretamente, o próximo item ele não é mais difícil. Mas se a sua resposta for incorreta, a próxima pergunta não será tão fácil também. E por último, eles mudaram o sistema de pontuação das duas últimas versões. Uma razão deles terem mudado esse teste, uma das razões que eles dão é que, através desses últimos 30 anos, a maioria dos professores de inglês ou de outras línguas, eles vem mudando o jeito de ensinar os alunos. A ênfase não é mais naquelas análises e no aprendizado individual de pontos na gramática, ou mesmo de ficar memorizando o vocabulário. A ênfase agora é mais na comunicação da linguagem-alvo, de um modo significativo. Por isso, a nova versão do TOEFL, ela mede a sua habilidade em se comunicar oralmente e na escrita. Uma outra razão também para essas mudanças é que os oficiais das admissões universitárias eles querem saber mais informações sobre os novos alunos. Como, por exemplo, se eles podem ler e entender o material nos livros didáticos, ou se entende e tomam notas nas aulas, se eles têm condição de manter uma conversa com professores, administradores ou qualquer outro aluno. E também se eles sabem escrever artigos que envolvem uma série de fontes. O novo teste indica se esses candidatos têm essas habilidades. Agora você deve estar pensando que o TOEFL ou o IBT é bem mais difícil que as outras versões. Mas, olha, de fato, as sessões de Reading, Listening, Independent Writing, elas mudaram um pouco. E você provavelmente não vai achá-las mais difícil do que as sessões similares das outras versões. Contudo, agora na Integrated Writing e Speaking, podem parecer desafiadoras para você porque você pode não ter tido muita experiência nesse tipo de tarefa. Mas praticando através dessas aulas, que são baseadas no livro The Complete Guide to the TOEFL, o IBT Edition, você deverá se sentir bem mais confortável e confiante na hora de fazer a prova. Bom, mas eu falei muito sobre a importância da prova e as diferenças entre a versão antiga e a nova, quais são as sessões, mas eu não falei ainda como essas sessões são divididas na prova, qual o formato que o teste segue e quanto tempo leva essa prova. No IBT, as sessões se dividem em Reading, Listening, Speaking e Writing. Cada uma tem o seu tempo limite. Essas 4 sessões são sempre dadas nessa ordem. As 2 primeiras, que é o Reading e o Listening, são, em sua maioria, de múltipla escolha. Enquanto que o Speaking, ele exige que você dê apresentações orais. E já o Writing exige que você redija uma pequena dissertação. Isso faz com que o teste dure aproximadamente de 3 horas e meia até 4 horas. Olha, no Reading você vai encontrar 3 textos com aproximadamente 600 ou 700 palavras cada um. Para esses textos, você terá mais ou menos de 12 a 14 perguntas, principalmente de múltipla escolha. São 39 perguntas ao todo. Essa parte é prevista para durar 60 minutos. Já no Listening, você vai ter 2 diálogos para escutar e 4 aulas. 4 formatos de aula que simulam um professor dando uma aula em inglês. Para você ouvir e responder 34 questões.
5 delas vão para os diálogos e 6 vão para as aulas. Também a maioria sendo múltipla escolha. Eles dão mais uns 50 minutos para você fazer essa parte e depois você tem um break de 10 minutos antes de retornar para o restante da prova. Depois vem o speaking, onde há 2 independent tasks, que são baseadas no seu próprio conhecimento e experiência. E então vem 4 de integrated task, que essas daí são baseadas em pequenas leituras que você vai ter na hora, ou aulas. Dura uns 20 minutos nessa parte. E por último vem o writing. Ele é dividido também em uma de independent task e apenas uma também de integrated task, igual ao speaking. Aí provavelmente você vai levar uns 50 minutos também. A verdade é que tudo isso é apenas uma orientação para você e pode variar de prova por prova. Como, por exemplo, você pode ter o reading, que vai vir com 4 ou 5 leituras e que vão de 36 a 70 questões. E a sua duração também pode variar de 60 até 100 minutos. Tudo isso depende. Mas agora, e quanto às notas e como elas funcionam? Ela, ela funciona da seguinte maneira: cada sessão tem uma pontuação máxima de 30 pontos. Somando isso tudo dá 120 pontos, que é a nota máxima do IBT. Nessa tabela aí tem uma comparação das notas do Internet Based Test com o Computer Based Test e o Paper Based Test. E se você estiver pensando que existe alguma nota de corte ou a nota necessária para passar no exame, esqueça disso, porque cada universidade tem sua própria norma de admissão. Você você tem que checar esses requisitos da universidade que você está interessado em ingressar. Isso geralmente pode estar disponível online, no próprio site da universidade. Ah, Normalmente, a maioria dos programas de graduação, eles exigem uma nota entre 65 e 80. E também a maioria dos programas de pós-graduação já exigem uma nota de 70 a 100. Mas é claro que quanto mais pontos você fizer, mais chances de admissão você tem. Então, não se limite na nota mínima que a sua universidade exige. As notas saem online em 15 dias úteis depois que você fez a prova. Você também vai receber por carta uma notificação das suas notas depois disso, o que também possibilita que os escritórios lá de admissão da universidade que você quer ingressar, eles também podem recebê-las por correspondência ou online. Se você desejar se registrar para a prova ou ter mais informações dos dias e datas que vão acontecer, você pode acessar o site www.toefl.org. Lá você consegue se registrar por e-mail ou por telefone. Bom, por enquanto é só isso mesmo. Apenas passar para vocês terem uma noção de como que serão as próximas aulas, do que a gente vai focar mais e o que é mais importante já saber. Qualquer dúvida é só perguntar. E também, próxima aula, eu vou passar, são umas 10 dicas de como você deve estudar e se preparar para o TOEFL. São ótimas dicas que ajudam bastante. Então, é isso. Até a próxima aula e bons estudos. Até mais.